Agora o nosso debate agora, nossa mesa redonda, por incrível que pareça, apesar de ser um painel mais jurídico, vai ser uma coisa mais informal, né, Carlos? O Carlos e o Ricardo pediram dessa forma. Vou pedir que tome assento aqui na frente. Carlos Delmar, membro do Jurídico Setorial da Abraenc, Secov e Sinduscom São Paulo. O Ricardo Campelo, também. São os poderosos, vocês que organizaram o painel, por favor, fiquem à vontade. Gostaria de convidar o senhor Fernando Capês, promotor de justiça, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, ex-secretário especial da Defesa do Consumidor, para estar conosco. E já convido também o York Stefan, que vai ser o moderador deste painel, né? Então, ele tem a tarefa, o York tem uma grande tarefa de ser moderador aí de um painel mais jurídico, mas brincadeiras à parte, eu vou dizer assim, olha, advogado e advogada, a gente não consegue fazer o formato, né? Mas eles falam assim, deixa com a gente que a gente vai passar de uma forma bacana todas as informações que são necessárias e que estão aqui pedindo. Antes de começar o painel, Carlos e Ricardo, eu queria só permitir apresentar um vídeo do nosso amigo Zé Carlos Gama, da CEBIC, que nos mandou uma mensagem também. O Gama, que junto com o Carlos e o Ricardo participaram ativamente da elaboração da norma. Vou pedir aqui para colocarem o vídeo. Sou José Carlos Gama, engenheiro civil, advogado, empresário do mercado imobiliário. Gostaria de falar hoje como cidadão brasileiro, o orgulho de ter tido a oportunidade de, representando a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, participar das discussões que resultaram na elaboração da norma brasileira 17.170, que trata dos prazos recomendados de garantias do setor. Foram mais de 20 reuniões virtuais, com a participação de representantes de incorporadores, construtores, universidades, fornecedores de materiais, associações de classe, que de forma democrática construíram e aprovaram consensualmente o texto, que após passar por consulta pública, hoje é apresentado à sociedade brasileira. São mais de 180 itens, abrangidos com prazos tecnicamente recomendados de 1, 3 e 5 anos, colocando o Brasil no mesmo nível de países europeus e americanos. Resultado desse imenso trabalho: segurança jurídica, através da ampliação do nível de informação apresentado pelo setor aos seus consumidores. Parabéns aos que fazem a Associação Brasileira de Normas Técnicas e a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a elaboração desta norma. E o meu muito obrigado por fazer parte desta história. Palavras do Gama, super bem-vindo, né? Maior apoiador. Carlos, por favor. Fique à vontade. Bom, pessoal, boa tarde a todos, muito bom estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, acho que podia deixar de cumprimentar esse grupo aí de trabalho que fez a norma. Esse daqui é um enorme avanço para o setor da construção civil. Cumprimento o York pelo dinamismo e pela velocidade com que conduziu as discussões, a Lilian pela competência de sempre, né? Maria Angélica pelo texto base, Fabrício Matosinhos também por reunir e traduzir em miúdos todas aquelas discussões. Enfim, estão todos de parabéns. Também não podia deixar de cumprimentar o meu querido Mário William, pelo dinamismo que ele trouxe à BNT, que está trazendo à BNT, e que abre portas para que normas como essas aqui sejam editadas, né? E essa norma, junto com a norma de desempenho, eu considero uma das mais importantes sob o ponto de vista jurídico, né, sobre os reflexos no campo jurídico. Primeiro veio a norma de desempenho, que também sugeriu alguns prazos de garantia, mas aí veio agora a norma específica, que é a norma de garantia. E essa norma é importante por vários motivos. Primeiro, porque ela vem trazer segurança
e previsibilidade, que é tudo o que se pretende, né? Quer dizer, tanto para os consumidores quanto para os fornecedores. Tá? Você tem uma previsibilidade e tudo isso com respaldo técnico. Quer dizer, esses prazos aí que estão sugeridos de garantia não saíram da cartola, da ideia de ninguém. Veio com toda uma discussão jurídica para respaldá-los. Né? Em segundo lugar, porque esses elementos técnicos, só quem pode fornecer é a sociedade técnica, que aqui está congregada na ABNT. Vocês imaginam uma lei que vai ser discutida aqui numa Câmara dos Deputados ou num Senado, etc. Quer dizer, o pessoal não tem capacidade técnica para, como os advogados não têm capacidade técnica para entrar nesse tipo de subsídio para referenciar prazos de garantia. Terceiro, porque dentro dos limites da norma, muita gente fala, mas uma norma técnica fala prazo de garantia, o que tem a ver? Não, a norma ficou dentro dos limites da sua competência, digamos, jurídica. É uma norma técnica, não é uma norma jurídica, mas ela ficou dentro da sua competência e ela fornece, ela recomenda prazos de garantia. Ela não estabelece, ela não fixa, então ela recomenda. Claro que esses prazos recomendados numa norma técnica, com toda uma fundamentação, serão acolhidos pelo judiciário, eu não tenho dúvida. Até porque das discussões participaram ativamente peritos, né? Temos aqui a Flávia, né? Que participaram ativamente das discussões, aliás, e peritos e outros profissionais, agregando conhecimento para a formação dessa base técnica. Então, não tenho dúvida de que ela será, pelo menos subsidiará ou servirá de base para os laudos, que, por sua vez, embasam as decisões jurídicas. Então, nós teremos aí um acolhimento pelo judiciário, sem dúvida nenhuma. Né? E ela vem preencher uma lacuna da lei, porque, se vocês prestarem atenção, exceto o prazo de 5 anos, que é o prazo de garantia quanto à solidez e segurança da obra, que só existe para o setor da construção civil, nenhum outro setor tem uma garantia com prazo estabelecido em lei, tá? Mas tirando esse prazo de funcionamento, digamos assim, que é a solidez e segurança, né, os outros prazos da lei são prazos de reclamação. Então, é prazo que você tem para reclamar a garantia, prazo para entrar com a ação, prazo de decadência, prazo de prescrição, que não são prazos de funcionamento. E essa norma vem, com conhecimento, com base técnica, né, referenciar esses prazos de funcionamento, porque quando nós estamos falando de garantia, é um primeiro período de funcionamento, né, em que não se espera nada do consumidor, além dos cuidados ordinários, né? Se é um automóvel, tem que botar gasolina para andar e por aí vai, né? Mas, fora esses cuidados ordinários, presume-se que o produto tenha, presume-se não, o produto tem que atender enfim, o desempenho que dele se espera, salvo se houver mau uso ou falta de manutenção. Então, esse é mais um dos itens de importância da norma. E ainda permanecendo em aspectos gerais, né, esses prazos de garantia, como já se disse aqui, estão alinhados com os prazos que constam no projeto de lei sobre responsabilidades e garantias que está em tramitação no Congresso, e que são prazos adequados à importância do sistema. Então, são prazos de 1 ano para elementos de acabamento, prazo de 3 anos para elementos de habitabilidade, prazo de 5 anos para a questão de solidez e segurança, o que faz todo sentido. Primeiro, porque são prazos internacionais. São esses os prazos adotados na legislação francesa, de 78, na legislação da Espanha, os mesmos prazos. Então, o Brasil não está inventando nada, ele está seguindo uma legislação internacional e faz todo sentido, porque você não vai discutir, como tem hoje em dia, naquelas ações de 5 anos, né? Rodrigo preocupado com isso, se a porta está empenada ou não. Quer dizer, porta é uma coisa que você tem um prazo aí de verificação, se ela tem ou não falha, bem mais curto do que um problema estrutural, do que um problema de vazamentos, enfim, coisas que afetem a habitabilidade. Então, essa norma vem preencher esses espaços e fornecer esses prazos mais detalhados. Finalizando aqui, eu quero dizer que o trabalho continua, né, porque tem que fazer aqueles ajustes que
a Lilian já comentou em algumas outras normas, né, para adequar os prazos. Os manuais, né, Karina, estávamos falando, os manuais aí de proprietário e de áreas comuns vão ter também um ajuste fino com esses prazos aqui, mas também os manuais não é que estão muito distantes desses prazos, mas sempre tem, porque essa norma, esse é um ponto muito positivo, ela detalha, ela entra, as discussões sobre os sistemas, é incrível, sabe, quer dizer, sistema de impermeabilização, não, porque tem a camada, vamos ver, o Morgado está por lá, olha só, né, mas em uma discussão, para quem é leigo, né, como nós, a gente viu a preocupação com o detalhe, a composição, as camadas, para se chegar num prazo que atenda a tudo isso. Então, essa norma tem isso também como qualidade. Quanto a peritos, já falei, ela vai subsidiar esse trabalho, e tem vários itens da norma que a gente poderia destacar, mas não agora. Agora estamos aí numa fala um pouco mais, né, genérica sobre itens jurídicos. O York já solicitou, o Sinduscon São Paulo vai fazer um evento específico sobre isso, detalhando questões operacionais, aspectos jurídicos, que é uma coisa mais focada, e aí sim, né, entrando mais no detalhe. Algumas coisas eu não poderia deixar de citar, só para finalizar, que é alguns itens tratados na norma, mas para vocês verem que ela não se restringe à parte técnica, mas ela fala, claro, da perda da garantia por falta de manutenção, da data inicial da garantia, um item muito discutido, né? O Fabrício também mencionou, quer dizer, reforçando o habite-se como data inicial da garantia, porque é neste momento em que o prédio começa a sofrer a ação do tempo, né? A se deteriorar, pelo menos pela ação do tempo, não pelo uso, mas também ficou a recomendação de que os produtores podem, caso essa unidade seja entregue bem depois do habite, podem conceder prazos aí, diferenciados de garantia. Uma questão de soma de prazos, assim que se confunde, se acha que o prazo que é dado de garantia pelo fornecedor se acrescenta ao prazo judicial, ao prazo legal. Não, não é bem isso. O prazo, ela pode, se tiver tratado, se tiver explicado, ela pode permanecer dentro do prazo. O que ela não pode ser inferior ao prazo legal. Então, uma norma de garantia estabeleceu um prazo de garantia de solidez e segurança em 4 anos. Não pode, porque a lei fala em 5. Então, menos não pode. Mas também, se der um prazo de 7 anos, pode estar claro que ser um prazo de 7 anos e não de 5 mais 7. Né? Então, são itens, enfim, detalhes importantes que tem na norma. A questão da vigência, que já foi dito aqui, ela não se aplica a obras existentes ou a projetos que já foram, que tenham sido protocolados anteriormente à sua publicação, nem aos projetos que vierem a ser aprovados dentro de 180 dias contados dessa data, que é da publicação. Então, se quiserem adotar os prazos dessa nova norma, pode, isso não há problema nenhum. Porém, ela não é impositiva, enfim, não terá essa vigência para esse tipo de projeto. Tá? Enfim, temos razões aí, tanto fornecedores como consumidores, e aqui, né, o doutor Capese aqui, que bem nos representa o PROCON, eu acho que isso aqui, doutor Capese, vai ser extremamente valioso. Nós sabemos que o setor da construção civil não é um dos que mais, né, consta lá no PROCON como reclamado, né? É um dos poucos, mas isso vai contribuir para reduzir ainda mais, porque a judicialização, ela dá referências, bem, um trabalho sério, como foi da norma de desempenho. Enfim, só temos aí elementos para cumprimentar todos pelo trabalho, e num segundo momento a gente vai estar aí esclarecendo algumas dúvidas aí do painel, sem contar, volto a dizer, que teremos aí um evento específico com mais detalhes, tanto da parte de assistência técnica, como da parte jurídica. Tá? Muito obrigado. Já posso tocar? Obrigado, York. Obrigado, Delmar. Prazer estar integrando o painel aqui, Dr. Capês também. E, como o Delmar falou, acho que para mim foi um privilégio ter participado dessas reuniões da norma. Foi assim, um processo riquíssimo em termos de conteúdo. Eu não canso de parabenizar o pessoal que esteve no comando, né, na condução, o York, o Matosinhos, o Fabrício. Eu acho que foi um trabalho excepcional. Mas o pessoal da parte técnica também, né, os peritos, e aí na pessoa da Maria Angélica eu cumprimento todos os técnicos da área. Para mim foi uma verdadeira, quase que um curso de pós-graduação ali, a riqueza técnica que a gente tem, não só com esse olhar que vocês têm mais acurado
para as expressões, para cada termo que deve constar na norma, que tem que ser o termo X e não o Y. Para mim foi muito, muito rico ter participado desse processo. E a minha visão sobre a norma, acho que o Delmar focou muito bem nos prazos de garantia. Eu acho que o maior conteúdo dela é justamente ter detalhado esses prazos de garantia recomendados, que já vinham da norma de desempenho, mas com um detalhamento menor. E aí a gente, nos casos práticos, né, às vezes ficava ali, puxa, mas aqui é esse defeito, mas né, não é exatamente aquilo que está descrito. Agora, né, na 17.170, a gente tem maior clareza aonde que você vai enquadrar cada defeito. Eu acho que a norma ela não é revolucionária, ela não tem um conteúdo jurídico que seja revolucionário. A gente não está inventando a roda, não está trazendo nada. Né, quando a gente fala, se você não cumprir com os requisitos, né, não vai aplicar a garantia. Isso não é uma criação dessa norma, né, isso já existia. Mas eu acho que a norma ajuda a trazer mais luz sobre esse tema, que é um tema muito complicado, buscando mudar uma cultura. E aí que eu acho que ela pode ser revolucionária. Mudar a cultura do consumidor nos cuidados com o seu imóvel. Né? A gente fala isso desde das discussões sobre a norma de desempenho. Né? O consumidor brasileiro, quando ele compra um carro, ele lê o manual, ele cuida, ele leva a fazer revisão, ele não perde um prazo. Quando ele compra um imóvel, parece que assim, não quer saber, não lê manual, sendo que o imóvel é um bem com valor muito maior do que um automóvel. Né? Então, assim, não existe essa cultura de cuidado com o imóvel, e aí que eu acho que a norma ela pode ser revolucionária. Eu espero que ela seja revolucionária. Eu trouxe uma breve apresentação aqui, só para ajudar a ilustrar a nossa conversa. Obrigado, Lili. Eu tinha trazido alguns vídeos, mas que já me avisaram que não está rodando. Mas o objetivo aqui é contextualizar. O que nós vivemos de problema hoje na prática com relação à aplicação das garantias. Né? Além de ser um tema muito complexo, né, quando você vai falar sobre garantia, né, o pessoal tem a compreensão, 5 anos a garantia, né, mas não sabe que isso só se aplica para solidez e segurança, por exemplo. Quando entra estagiário ou advogado lá no escritório que vai trabalhar nessa área, eu pego o livro do Delmar, dou para ele lá e falo, primeiro você lê esse livro inteiro, aí você vai começar a entender. Você vai ficar cheio de dúvida, tá? Você vai lembrar, mas aquilo é garantia contratual. Mas assim, você vai começar a entender. Então é um tema difícil. A gente sofre muito ainda no judiciário com a falta de compreensão, né, que os magistrados até mesmo têm. Né? Então eu acho que a norma é muito positiva nesse sentido. Mas o contexto que a gente tem, especialmente quando eu falava, né, da aplicação das garantias, é esse contexto de que muitas vezes o problema ele decorre da falta de cuidado do usuário. Seja na falta de manutenção, seja no uso, né, uso incorreto, e de não cumprir, né, no fim das contas, as orientações do manual. Os vídeos que eu ia mostrar, já não me usaram que estão rodando, mas dá para ver, pelo menos no print aí, são baldes. Olha, ele está passando para frente, né? Aqui eu estou voltando. Pronto. Aqui são baldes, né? Dá para ver que são baldes. Enfim, é uma casa que está com, assim, não é nem goteira, né? Já está vertendo água pelo teto, né? Alagando tudo. E aí o vídeo seguinte da mesma casa, o próprio morador nos enviou mostrando, acho que não vai mostrar nem o print ali, né? Mas enfim, o que aconteceu? As calhas estavam entupidas. Falta de limpeza, falta de manutenção. Então, assim, é um problema? É um vício construtivo? Não. Né? É uma falta de uma manutenção muito básica, que é limpar as calhas. E quem mandou esse vídeo, já falei para o Delmar, é um amigo nosso que é advogado do mercado imobiliário, advogado de construtora. Esse que é o lado irônico dessa história. Então, assim, se nem um advogado de construtora que lida com isso, né, executa a manutenção correta do imóvel, né, quem dirá, né, um consumidor que tem menos conhecimento e menos consciência sobre a importância. Né? E aqui é um caso antigo que eu mostrava já nas apresentações da norma de desempenho, mas que eu acho que ajuda a ilustrar sobre o uso incorreto do imóvel. Aqui é um condomínio de sobrados que, nessa parte de trás aqui da casa, era proibido construir sobre a área de grama, que é uma área que é importante para fins de permeabilidade. E o pessoal, não só, a maioria construiu aqui, né, cobriu a área de grama, mas esse morador ele construiu uma edícula
grudada com o muro. O que aconteceu, que nessa outra imagem a gente já vê o tamanho da rachadura que começou no muro. E eles colocaram um cano aqui também para escorrer água para fora. Ou seja, né, tem como dar certo? Não tem. O que esse condomínio fez quando apareceu a rachadura no muro? Notificou a construtora. Claro, só pode ser culpa da construtora, né? Sempre é culpa da construtora. Então, quando você vê que o pessoal, né, tem todo esse descuido aqui, tinha tudo orientado no manual, não pode construir, não pode, né, enfim, encostar nada no muro. O pessoal tem esse descuido. E ainda notifica a construtora porque acha que a culpa é da construtora. É uma falta de cultura, uma falta de cuidado de ler o manual. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Deixa eu dar uma corrida. Eu peguei alguns destaques do texto da norma, que eu acho que ajudam a ilustrar um pouco disso que a gente está falando. Claro, o mais básico aqui, né? Colocar como uma incumbência do proprietário, do usuário, do responsável legal. Tomar conhecimento das condições de garantia. Olha que como é bem cultural, né? Tome conhecimento das condições de garantia. Valeu o seu manual. Procedimentos de atendimento de assistência técnica, de suas responsabilidades quanto ao uso, operação, conservação e manutenção da edificação, observando o disposto no manual. Então, assim, é uma chamada de atenção. Nós não estamos criando nada juridicamente que já não existisse. Essa condição é uma garantia contratual. Né? Se ela é contratual, você tem que seguir, você tem que observar as suas obrigações também. Tá? Aqui ainda, né, eu estou citando alguns itens, né, não estou indo todos. Elaborar, implantar e comprovar a realização do plano de manutenção. Esse é um tema importante, eu lembro que é um tema que eu frisei muito, né, nas discussões da norma, sobre comprovar a manutenção. Porque era um problema que a gente vive na prática. O pessoal diz que executou lá, mas cadê a comprovação? Né? Como é que eu vou ter certeza que você, eu como construtora, como é que eu consigo verificar que você cumpriu mesmo com as ações? Então, nós, no manual, temos que orientar como que ele vai fazer a comprovação para poder cobrar essa comprovação também. Em caso de transferência da unidade, né? Vendi a minha unidade para outra pessoa, vendi meu imóvel, é uma incumbência minha como proprietário, se está dentro do prazo de garantia, comunicar, transferir toda a documentação para aquele novo proprietário. Isso aqui também é muito importante e algo que na prática sempre foi negligenciado. Aqui sobre os prazos tecnicamente recomendados, uma questão muito importante, né, discutida também desde a norma de desempenho. Mas eu posso estabelecer um prazo diferente daquele que a norma está recomendando? E aqui nós trouxemos essa sugestão que eu acho muito pertinente, que é: para estabelecer prazo diferente, o incorporador pode levar em consideração fatores que influem sobre a garantia, fatores técnicos. Né? Então, assim, eu trabalho com um sistema construtivo que é muito diferente do normal. Se eu tiver uma justificativa técnica para apresentar um prazo de garantia diferente do que está na lei, né? A gente evitou colocar menor, a gente falou diferente, né? Você pode também fazer. As situações que acarretam a perda da garantia, né, o Demar já citou, não é realização ou falta da comprovação das ações de manutenção, uso incorreto, né, uso em desacordo com as orientações. E um ponto que eu também acho que ajuda a trazer luz sobre uma situação que acontece na prática. Né? Então, a gente construtora faz a entrega do imóvel, faz a vistoria, não apontou nenhuma falha, nenhum defeito. Aí o pessoal começa a fazer a mudança, né? Começa a receber prestador de serviços, aí de repente, nossa, agora que eu prestei atenção aqui que o meu piso estava com um lascado. Mas como é que eu vou saber se não foi da sua mudança? Né? Então, esse item aqui, o 9.4, ele não está também criando nenhuma regra, né? Mas ele diz, recomenda-se que seja feito o registro formal para falhas aparentes que venham a ser identificadas na entrega da edificação, pois a falta de registro pode indicar que a situação aconteceu após a entrega, não sendo, portanto, uma falha decorrente do processo de produção da edificação, mas uma situação causada pelo usuário. Então, a gente aqui está falando daquilo que não é uma falha, que não é um vício, não é um defeito do imóvel. A gente está tentando trazer uma luz sobre essa situação que a gente vive na prática. Então, chama a atenção do usuário, faz a vistoria, olha bem o seu piso, aponta ali. Né? Se você fez um checklist ali, não tem nenhum defeito aparente, se acontecer depois, eu, como construtora, vou defender que isso foi causado, né, por algum prestador de serviço que você contratou. Tá, esses eram os principais pontos que a gente queria trazer, mais para ilustrar a conversa. Né? Hoje a ideia é fazer mais um overview, e aí eu fico à disposição para a gente, na sequência, abordar aí nos debates. Obrigado.
Campelo, muito obrigado. Vou passar para o Fernando Capês fazer as suas considerações antes de alguma pergunta. Então, primeiro, agradecer o convite, parabenizar você, todo esse grupo que trabalhou durante 18 meses na produção desse documento, que, conforme já vimos aqui, vai ser importantíssimo. Agradecer aqui, parabenizar o Delmar, o Campelo, que me antecederam, falas claras. O grande mérito dessa norma de garantias será a segurança jurídica. Isso é o mais importante. E, como consequência da segurança jurídica, a desjudicialização e a solução mais rápida de eventuais conflitos, prevenir muitos desacertos, desentendimentos e futuras demandas com custo caríssimo, como tem aqui no Brasil. Como não é preciso ser advogado para perceber um certo clima de instabilidade jurídica, para ficar só nesse campo, do que resulta uma tremenda insegurança. Cada vez mais a jurisprudência tem abandonado o direito positivo, quando no Iluminismo Montesquieu dizia que o juiz deve ser a boca da lei e repetir o texto expresso da lei, há uma distância quilométrica pelo que vemos hoje. Hoje a justiça ela é principiológica. Pegam-se princípios gerais. E através dos princípios gerais, que são normas, é um conjunto de normas extremamente vagas, imprecisas, que é como deve ser um princípio. Através do princípio geral, você constrói um silogismo, um sofisma, e justifica qualquer decisão. Então, qual é a consequência disso para o nosso país? A consequência da enorme insegurança jurídica que nós vivemos é refrear o investimento externo e também o crescimento da atividade empresarial. Ninguém vai colocar dinheiro num país em que, depois de 3, 4, 5 meses, pode-se criar uma polêmica jurídica e invalidar todo o investimento, planejamento e empreendimento. Nós temos visto isso. Eu quero aqui parabenizar também o Secov, a Abrainc, a Cebic, a Sinduscom. Temos visto também no setor da construção civil. Nós temos aqui, na cidade de São Paulo, só para usar o exemplo da cidade de São Paulo, 400 bilhões de reais. Milhões, desculpe. 400 milhões de reais em investimentos diretos e danos possíveis, lucros cessantes, danos emergentes, potenciais, 400 milhões de reais parados, que não estão sendo investidos na incorporação imobiliária em razão de liminares que são concedidas. E a ação, claro, muitas vezes do Ministério Público. No PROCON, o bom de você ir ficando velho é que você vai ficando mais experiente, vai conhecendo. Eu vou fazer 35 anos de carreira no Ministério Público. São 3 décadas e meia no Ministério Público, onde eu me encontro. Sou procurador de justiça. Fui emprestado por 16 anos para a política. E presidi o PROCON. Pra vocês terem uma ideia, no PROCON, o PROCON hoje está totalmente digitalizado. A digitalização total do PROCON trouxe uma gama enorme de consumidores que antes não batiam a porta. Anteriormente, você faz uma reclamação no PROCON, você não sabia o que virava. Ficava ali girando, girando, então ficava um órgão burocrático, com um fim em si mesmo. Então, hoje não, está totalmente digitalizado, as soluções são encontradas rapidamente, e isso, nós estamos um número enorme, 4 milhões de consumidores bateram as portas do PROCON nos últimos 3 anos e meio. A boa notícia é que o PROCON está estimulando cada vez mais a solução e o consenso e inibindo ações punitivas contra a atividade empreendedora e empresarial. A multa está ficando cada vez mais, em último caso, só para aquele que viola flagrantemente a lei.
Há uma série de travas agora que estimulam a conciliação. E, em razão disso, somente esse ano, 3 bilhões e 600 milhões de reais foram reclamados pelos consumidores. E 2 bilhões e 800 milhões de reais foram resolvidos amigavelmente, dinheiro que retornou ao consumidor sem precisar briga ou judicialização. Hoje o país e qualquer órgão de controle que se preze tem que encaminhar para a previsibilidade, para a segurança jurídica e para evitar este subjetivismo. Então, isso é importantíssimo. Essas normas da ABNT, elas serão encaradas com valor doutrinário, não é valor legal, mas é um parâmetro para os peritos, é um parâmetro para os juízes, é um parâmetro para os órgãos de conciliação. Porque, como o Delmário e o Campelo disseram, isso não foi chutado. IOC presidiu 18 meses de trabalho com várias reuniões, com 100 pessoas, em média, em cada reunião. E isso aqui é reflexo do que acontece no mundo inteiro. Então, agora nós temos um parâmetro. Não é que vai entrar com uma ação para contestar, depois de 5 anos, um problema de acabamento. Não tem sentido. Então, tudo isso vai ser importante e é fundamental que eventos como esse sejam cada vez mais publicizados, porque o destinatário final disso aqui é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que incumbirá dar segurança jurídica que vocês estão proporcionando e providenciando. Eu vou dar um último exemplo. O pessoal que está reclamando muito, revendedor de carro usado. O consumidor compra um carro com 10 anos de uso. Depois de 1 ano e meio, ele vai fazer uma reclamação, porque o carro não está funcionando direito. E vai no PROCON, se não vai no PROCON, ele vai no Reclame Aqui. Porque o PROCON ainda vai falar, você não tem razão, não dá. O Reclame Aqui não. Você reclamou, reclamou. Reclamou, está lá, plim, pelo número de reclamações. O PROCON não. Ele calcula pelo número de reclamações não solucionadas. Então, se um telefone com banco tem 100 mil reclamações, mas resolveu 80 mil, ele tem 80% de eficiência. Ele não é, agora o outro tem 10 reclamações e não resolve nenhuma. Então, nós temos que criar também uma ABNT dos carros usados, porque o pessoal está reclamando bastante. Certo? Então, nesse encerramento, normalmente a gente vai falando, tem medo de falar, bate-se palmas, né? Eu não quero as palmas para mim, mas por eles que fizeram essa ABNT. Uma salva de palmas a todos. Obrigado, Fernando, pelas suas palavras. Eu vou passar para o Delmar uma primeira pergunta de Pascoal Júnior, ele está falando, pergunta online. Gostaria que ficasse mais claro se essa norma é somente para novas edificações ou também para manutenções, por exemplo, uma recuperação de fachada, uma empreitada de recuperação de fachada. Alô, alô? Não. Alô? Opa. Bom, ela tem claro, está no texto dela que ela não se aplica a obras, né, existentes, a projetos que já foram protocolados, porque não foi levado em conta, né, nessa previsão, e nem aqueles projetos que forem protocolados para aprovação em 180 dias depois da sua publicação. Então, isso está claro na norma que ela não se aplica. Agora, reformas, ela também não se aplica a reformas. Tá? Então, por quê? Porque reformas é um item complexo. Essa reforma pode se acoplar a outro item já existente, você não pode manter a garantia. Então, isso vai e pode merecer num tratamento. Aí Fabrício, Matosinhos podem até me ajudar. Não se aplica uma exclusão aí da própria norma. Tá? Então, aí precisa ver. Agora, retrofit, esses daqui são itens especiais. Eu só queria complementar, só pedir desculpas, quando eu cumprimentei todo mundo, eu deixei de fazer menção a Maria Angélica,
por favor, que é falei a Maria Angélica, então a minha memória aqui tá saindo, eu não poderia deixar de mencionar você como texto base aí, tá bom? Eu queria pegar uma carona na resposta do Delmar, e é claro, tem um período aí, entre aspas, de vacatio legis, para a entrada em vigor. Mas eu sugeri a seguinte reflexão: como isso tem valor doutrinário, caso um juiz, o Poder Judiciário, queira se inspirar para aplicar retroativamente, ele pode fazer, dentro do seu poder de interpretação, né, das normas, os princípios gerais do direito, pode suprir, porque não é uma lei, né? Então, a norma foi cautelosa, de querer, até para se preservar, para evitar criar um pânico generalizado, dizer, olha, é para daqui 6 meses, não precisam se assustar. Mas, em tese, num caso concreto, nada impede, pelo valor doutrinário, que o juiz queira se inspirar nelas. Eu quero fazer essa observação. Eu queria passar para o Fabrício. Fala um pouquinho sobre os prestadores de serviço de construção que foram contemplados. Então, assim, para a pergunta específica, quando de um tratamento de uma fachada, não é simplesmente a aplicação da tabela, porque ela pode ser superficial, é uma pintura, é um tratamento de fachada. Se tem uma situação mais abrangente, mais agressiva nesse tratamento, essa garantia, nesse caso, é um contrato comercial. A norma, ela fala para construtores e prestadores de serviço, pensando nos subsistemas de um tipo de construção. Então, tem que tomar muito cuidado para replicar esse tipo de prazo. Se é um retrofit e ele tem situações pré-determinadas de contrato de abrangência dessa intervenção, é uma coisa. Agora, volto a dizer, um tratamento de fachada é muito distinto uma pintura de um tratamento mais complexo e técnico. Então, são situações distintas. Assim, eu não quero confundir mais do que esclarecer, mas não é simplesmente, nesse caso, aplicar o prazo. Posso por outra? Mais uma pergunta, de Aline Gevassi, da M Consult. Para projetos modificativos protocolados após os 180 dias da data de hoje, vale o projeto inicial ou a data do modificativo? Tem uma mais fácil, não? Obrigado, viu? Bom, eu acho que, assim, como há um projeto modificativo, há uma mudança no projeto, né? Então, eu entendo que valeria a data do modificativo. Ele atrai, né? Vai atrair a incidência da norma. Assim, numa leitura bem imediata, eu entendo que se aplica, até porque, como o doutor Capes bem apontou, ela é uma norma que tem assim, um caráter de recomendação, de trazer, né, como uma doutrinação. Então, não é aquela, olha, está criando, como a norma de desempenho trazia, olha, a partir de agora a sua edificação vai ter que atingir X de desempenho, né? Essa norma, ela tem ela é uma mais abstrata, digamos assim. Então, acho que é mais fácil conviver com a ideia de que ela já se aplica mesmo para um projeto que acabou sendo modificado. Até porque a aplicação dela vai ser sobre, né, os manuais, né, e os prazos de garantia, eles são prazos que estão dentro de uma razoabilidade, né, eles são coerentes com aquilo que já existia. Então... Uhum. Eu veria dificuldade para defender a não aplicação da norma. Não sei se os meus companheiros compartilham do mesmo entendimento. Eu quero esclarecer Maria Angélica. Um pouquinho. Campelo, são coisas diferentes mesmo, né? A norma de desempenho, desculpe aí
o desabafo, mas o pessoal de PBQPH, etc., principalmente os auditores, estão fazendo uma confusão enorme com a norma de desempenho, né? Não tem uma semana que não me liguem pedindo socorro que o auditor fez uma coisa que não era. A questão da norma de desempenho é que não dá para eu, num empreendimento que já foi projetado arquitetonicamente, atender certos requisitos mais. Não dá. Por exemplo, eu não tenho como atender o desempenho térmico de um empreendimento que já tem toda uma fachada projetada. Não dá mais, né? Então, essa é a razão da gente dar essa linha de corte do protocolo, porque ali ele já foi concebido, o empreendimento. Então, tem muitos requisitos que não dá mais para atender, né? A questão aí da norma de garantias é um pouco diferente, porque eu dependo de que certos cuidados de engenharia tenham sido tomados para eu ter aquela confiabilidade que eu falei, né, de ter uma probabilidade baixa de falha. Então, nesse sentido, dá para aplicar. Os 180 dias é o drama que a construção civil vive, Dr. Capês, porque nós temos um produto de longa maturação, né? Entre projetar o edifício, começar a construir e entregar é um prazo enorme. Então, nós temos essa definição justamente porque, às vezes, vou dar um exemplo. Outro dia, um projetista de estruturas me liga e diz assim, a norma de cargas mudou. O que eu faço? Eu falei, avisa seu cliente que você vai ter que reprocessar tudo, né, passar tudo no software de novo, com as novas cargas, e vai custar tanto. Ah, mas eu já estou lá na frente, já estou no 8º pavimento do... Bom, tem coisa que não vai dar mesmo, né? Por conta desse andamento do projeto. Então, a gente precisa ter tratamentos diferentes. Foi por aí que entrou a questão do protocolo, né, Carlos, na época da norma de desempenho. E eu acho bem coerente, né? Acho que vai um pouco na linha do que eu rapidamente aqui pensei. Na norma de desempenho, realmente, eu não tinha como conceber uma edificação, né, porque eu não tinha a informação da norma, né? Então, o substitutivo ele não altera toda a característica do meu projeto. Já na norma de garantias, né, não é algo que vai, né, ser tão diferente, né, aquilo que eu preciso aplicar. Pergunta de Ângela Márcia Andrade Silva. Como fica a relação da norma com o prazo de 90 dias do Código do Consumidor? Isso vai para o autor do livro que tem sobre o assunto, né? Não, de novo uma diferença, quer dizer, entre prazo de garantia e prazo de reclamação da garantia, né? Quer dizer, você tem esse prazo de 90 dias, é prazo para você reclamar a garantia, ao final do qual você perde, você decai desse direito. Você continua com o direito de reclamar, né, a responsabilidade, mas não a garantia, que consiste na substituição do produto, refazimento do serviço ou abatimento do preço. Tá? Então, você perde isso se decorrer dos 90 dias e continua só com prazo para reclamar ações ordinárias. Infelizmente, Rodrigo Von. Para complementar o Delmar, né, eu acho que no livro o Delmar explica bem que há prazos, né, para reclamar e há prazos para aparecimento do defeito, né? Esses prazos que a gente está tratando na norma são os prazos durante o qual, se a falha aparecer, estará coberto pela garantia, né? Então, um prazo para aparecimento da falha e não um prazo para exercer o direito de reclamação. Pergunta de Cíntia Calabravo. Um cliente aciona no último dia da garantia um determinado item. Quase não acontece isso. A incorporadora entende que é viável e atende. Qual será o novo prazo de garantia? Esse foi um tema que nós perdemos ali, né, algumas manhãs discutindo, porque existia essa noção de que, essa noção não, é uma tese que alguns defendiam de que a construtora foi lá e atendeu a reclamação, renova o prazo de garantia. Pegou no último dia mais 5 anos, né? E aí a gente discutiu muito, chegou numa solução ali da norma que não existe uma renovação, mas existe um prazo para garantia daquele serviço, né? Então, o exemplo, e ficou aí em 90 dias, né? 90, né? Então, assim, esse serviço vai ter 90 dias de garantia. Nesse exemplo que ela deu de que foi feito no último dia do prazo, vai ter mais 90 para cobrir a garantia daquele serviço. Se
a intervenção aconteceu no primeiro, segundo, terceiro ano, ou seja, eu ainda tenho mais um longo prazo, vai continuar a vigorar aquele restante do prazo, e aí não tem que se falar em 90 dias, porque, né, a garantia total vai continuar vigorando. Mas foi um tema que foram debates incansáveis. Pergunta de Joyce Grifo. Qual o marco inicial desses prazos de garantias? O marco inicial é o habite. Isso aqui já vinha, era um prazo que é o menos ruim dos prazos. Né? Não é o menos pior, é o menos ruim dos prazos. Porque você tem que ter um determinado prazo, né, para cravar um início. Tá? E o fato é que um prédio, né, quer dizer, tem entre fatores de deterioração a ação do tempo. Uma fachada começa a se deteriorar a partir do momento em que o prédio fica pronto. Um hall social, o elevador, ou mesmo as instalações hidrossanitárias, né, que já tem a sua pressão ou não, começam a sofrer algum tipo de ação a partir do momento em que o prédio é concluído. E o habite-se, entende-se, já não é novidade aí dessa norma, entende-se que é um dos prazos que não depende do construtor, né? Quer dizer, é uma terceira, uma entidade, digamos assim, a prefeitura que vem, que concede, que reconhece que o prédio tem condições de habitabilidade, então esse é o marco inicial. Já está assim na norma de desempenho, já vinha assim em jurisprudência também, então manteve-se esse prazo como o prazo inicial da garantia. A discussão que sempre há, principalmente com peritos, né, que defendem, falando, mas se o apartamento for nessas oscilações do mercado, né, o sujeito vende um apartamento muito tempo depois. E, de fato, é uma discussão pertinente, porque alguns itens do apartamento, da unidade, não se deterioram pela ação do tempo, e sim pelo uso. Interruptores, pelos acionamentos, e por aí vai. Né? Então, a norma deixa aberta a possibilidade do fornecedor conceder um prazo de garantia, o que é bem razoável e adequado a essa discussão que é meio nebulosa. E aí, quando eu digo que foi muito rico, né, participar dessa discussão toda, justamente pela contribuição que o pessoal da parte técnica nos traz, né, porque realmente a gente já defendia, né, há muito tempo que a garantia começa a partir do habite, mas esse subsídio técnico é muito importante e eu gostaria muito que os magistrados tivessem acesso também a essa informação. Né? É isso, a edificação está pronta, o usuário não entrou ainda, porque, né, não vendeu, ou às vezes ele está inadimplente, né, não entrou porque está inadimplente, mas é isso, ela já está trabalhando pela variação térmica, ela já está sofrendo ação do tempo, vento e tudo mais. Então, eu não tenho como atrelar minha garantia ao momento da entrega das chaves, por exemplo. Né? E tem um embasamento técnico para isso. Assim como tem embasamento técnico para alguns itens, né, que seja estabelecido um prazo a partir do uso, porque naquele item, né, seja o interruptor, a fechadura, aí sim, né, eu não tenho subsídio técnico para defender que não está, né, vigorando ainda. Lilian, eu acho que as questões já foram abrangidas por todos. Você tem mais alguma questão? Vieram mais alguns que a gente gostaria de reforçar. Tá? Acho que está incomodando um pouquinho a gente falar prazo tecnicamente recomendado. Isso também foi discutido muito na comissão, porque a gente queria falar assim, é esse o prazo, ponto. E a gente chegou à conclusão que não. Que, primeiro, o prazo que está sendo recomendado é técnico, então aquela coisa tem um embasamento técnico, e ele é recomendado porque você também pode colocar prazos diferentes desses, desde que a recomendação do setor é que sejam maiores do que os estabelecidos em norma. Então, tem sempre aquela pergunta, mas no prazo, na tabela está dizendo que é 1 ano, mas eu quero dar 20 anos de garantia. Não tem problema nenhum. Né? Eu acho que a gente explicar um pouquinho esse tecnicamente recomendado aí. Lilian, só para colocar, eu acho que essa norma, ela posiciona muito corretamente as boas construtoras, né, separa das más construtoras e os consumidores corretos também dos maus consumidores. Não adianta nada uma construtora estabelecer, só para ter alguma vantagem comercial, um prazo de garantia para um item de acabamento com 20 anos. Ele pode até ganhar mercado num primeiro momento, porque está querendo fazer bonito com o consumidor, mas ele precisa honrar com isso por 20 anos. Né? A gente precisa chegar no final do ciclo. E o grande ganho dessa norma foi, como o Capês falou, estabelecer juridicamente as condições para o mercado poder trabalhar com continuidade e com investimentos. Sem a gente ter segurança jurídica, não tem investimentos. E o nosso setor ele luta por investimento com diversos outros.
A hora que a gente vê instabilidade no nosso setor, o dinheiro vai e aplica em outro lugar. Vai botar na indústria automobilística, tá certo? Então, nós tivemos como lição, e olha, quando me pediram para coordenar essa norma, eu falei, nossa, uma norma onde a gente vai ter todo o pessoal de pós-obra das construtoras, os peritos, fabricantes de materiais, fabricantes de equipamentos. Realmente, assim, a gente conseguiu chegar num texto maravilhoso, foi um ganho para o setor inacreditável, mas chegamos nesse final porque quase todas as pessoas entraram nessa organização da norma com o intuito positivo, de contribuir positivamente para o setor. Você não via um setor, assim, tivemos discussões acaloradas, mesmo nesses momentos, você não via um setor querendo fazer, a gente brinca, aquela tomada de 3 pinos. Né? Nós fizemos um negócio que era bom para o setor da construção civil, bom para os consumidores e bom para o mercado. Só queria, nesse particular aí, Lilian, fazer uma pequena explicação. A garantia, ou ela é legal, está na lei, eu não tenho o que falar, é o que está na lei, né? Ou, não sendo uma garantia legal, ela é garantia contratual. Então, ela vai, né, do que se estabelecer entre as partes. A garantia legal, uma norma técnica não tem força para se sobrepor a uma garantia legal. A norma é técnica, não é uma norma jurídica. Tá? E na garantia contratual, né, que é disso que se trata, também a norma técnica não tem força jurídica para impor. Tá? Ela não tem essa força, mas ela tem, sim, força para referenciar, para dar subsídios técnicos para que se estabeleça um prazo de garantia, que é o que ela faz. Ela recomenda esses prazos, porque ela não pode, olha, o prazo é esse. É recomendável que seja esse prazo por tais razões técnicas. Então, ela foi perfeita, de uma maneira perfeita, foi ao limite de onde ela poderia atuar. Então, por essa explicação. E só para finalizar, realmente os prazos aí podem ser aqueles que o fornecedor quiser dar. Como o York falou, essa recomendação é, enfim, das empresas, né, que o mercado considerou e pesquisou, e os técnicos também. Queria só complementar 2 perguntas e juntar numa só, mas é sobre a elaboração dos manuais, né, de uso e operação e manutenção dos edifícios, das unidades dos edifícios, quando a gente está falando, né, pode ser qualquer tipologia de edificação. Me perguntam se eles têm que ser aprimorados, se tecnologia é embutida dos manuais. Acho que o céu é o limite. A gente sabe que hoje existem várias formas de se entregar o manual, de se fazer o manual, mas o importante é o conteúdo do manual, né? Independente da forma como é entregue, né? Eu brinco assim, é na nuvem, não é na nuvem, é papel, é correio e tal, mas a forma como ele é elaborado, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, a equipe que elabora os manuais, de passar a informação correta para o seu cliente, os prazos, como a partir de quando, perda de garantia. Então, muitas perguntas que vieram assim, e se perder a garantia? Vocês vão ver na norma que está lá, o construtor, o incorporador, o produtor, ele estabelece, né, as perdas de garantia, ele estabelece os momentos, o que acontece. Então, é importante ter essa norma que vai estar embasando tudo isso. E a gente brinca muito, né, a gente que trabalha aquela turminha ali, né, do pós-obra, assim, a gente pegar manuais que às vezes não são do próprio empreendimento, às vezes trazem informações de outros empreendimentos. Isso não dá mais no estágio que a gente está hoje, e a partir dessa norma, acho que é mais importante ainda o conteúdo desses documentos. Isso aí. Lilian, vamos fazer um encerramento? Então, eu queria agradecer o Fernando Capês, ao Campelo, ao nosso grande advogado Águia de Aia, que é o nosso o Delmar, o Mário William, pela BNT, o trabalho incansável do Fabrício do Matosinhos. Olha, essa norma não seria possível sem o trabalho dos dois, e tecnicamente a nossa sempre Maria Angélica, né, que precisa ser clonada pelo nosso setor. Eu queria agradecer a todos que participaram e desejar uma boa noite a todos.